Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite aí para vocês. Bom, estou passando aqui para falar um pouco do concurso aí do mês que vem para professores do estado, tá? Esse canal a gente criou a partir do concurso de professores da prefeitura e a gente resolveu, eu acabei resolvendo aí as questões do concurso, trouxe dicas aí da prova prática e desde aí o canal tem se desenvolvido, tá? Então, eu gostaria aí de pedir, se é a primeira vez que você está passando por aqui, que se inscrevesse aí no nosso canal, tá? Eu tive doente aí peguei uma gripe aí bem feia, fiquei uns 15 dias ruim, então estou voltando agora. Eu vou resolver algumas questões aí de uma prova, de um concurso que teve de professor da banca Vunesp. A partir de agora, eu vou estar resolvendo aí nos próximos dias como forma de estudo, tá? Então, pediria aí para você se inscrever se é a primeira vez que você está passando aqui no canal. Bom, então deixa eu compartilhar um pouco aqui a questão a respeito da prova aí para os professores que vão prestar do Estado, tá? Então aqui eu já peguei aqui no edital da Vunesp a parte da prova, tá? Então ele fala aqui, a prova objetiva, a gente vai ter um número de 10 questões, é a parte pedagógica, compromissos, competências, conhecimentos didáticos pedagógicos. Então, você vai fazer 10 questões aí da parte pedagógica, e depois 20 questões da parte específica, tá? Eu, eu vou fazer essa prova, esse concurso, já comentei em vídeos anteriores, apesar que eu não vou assumir esse concurso, tá? Mas eu vou prestar, conhecer a prova, trazer resolução aqui no canal, para vocês acompanharem posteriormente. Então, eu vou fazer todo o processo, mas sem assumir o concurso, isso já é certeza. Então, ele vai ter 10 questões da parte pedagógica, 20 da específica, e no mesmo dia a gente vai fazer duas questões de prova discursiva, tá? Fora isso, tem uma prova prática videoaula aí que precisa enviar até, acho que quinta-feira, né? Dia 20, e também a prova de títulos, tá? Então, isso aqui, 10 questões geral, 20 específica, no meu caso, 20 da área de matemática, duas discursivas, uma prova prática videoaula, que a gente tem que enviar, e uma prova de títulos, tá? Deixa eu mudar aqui de página. Bom, para a gente olhar aqui, isso aqui eu achei estranho, não consegui entender, depois se alguém conseguir entender, pode falar aí. Ele fala que a prova objetiva, ó, então da prova objetiva, ela será avaliada na escala de 0 a 30 pontos. Então tem 10 questões lá, da geral e 20 da específica, conforme eu falei. Isso aqui ele fala, a nota da prova objetiva será obtida pela fórmula NP igual a NA vezes 100 dividido por TQ. Então ele fala NP, a nota que você vai ter na prova. NA, o número de acertos do candidato. E TQ, o total de questões da prova objetiva. A gente já viu que são 30 questões, tá? Então, ele fala que a nota dessa prova vai surgir disso aqui. E aí ele fala, será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6 e não zerar em nenhum dos componentes dessa prova. Então, você não pode zerar, não pode ir muito bem na específica e zerar na geral. Então, você só não pode zerar. E ele fala, os candidatos habilitados na prova objetiva permanecem concorrendo às próximas etapas, o normal, tá? Só que isso aqui eu achei bem estranho, deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Pela fórmula, tá? Ele falou assim, a nota da prova, eu vou pegar NA, o número de acertos do candidato, multiplicar por 100 e dividir pelo total de questões. Estava olhando aqui, vamos supor, se eu acertar 10 questões, né? NA, número de acertos do candidato, vezes 100. A fórmula está dizendo para eu fazer isso. E dividir por 30, minha pontuação já é 33. E ele fala que será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6. Tá? Se alguém quiser me explicar aí, eu não vou concorrer. Vou fazer todo o processo, mas não vou concorrer. Eu, pelo menos, eu entendi desse jeito. 33 pontos.
Se o cara acertar 3 questões vezes 100, número NA, número de acertos, 3 vezes 100, 300. Dividido por 30 já dá 10 pontos. Tá? Então, esse cara estaria aprovado? Pelo menos esse valor aqui não é em porcentagem 100. A fórmula, o que eu li foi isso aqui. Mas aí, não sei se vocês analisaram isso, tá? Então, e estranho, porque aqui de 0 a 30 pontos, né? Isso aqui não pode dar uma nota superior a 30. O máximo vai ser 30 pontos aqui. Se eles colocaram uma fórmula, né? O que deveria aqui é, se são 6 pontos, que o cara acertasse 6, mas tem uma fórmula aqui, não entendi. Então, aqui, só para a gente ver, ó, a prova objetiva, ela vai ter um total aqui de 30 pontos. Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter 30 pontos da prova objetiva, tá? É o que ele está mostrando aqui para mim. A prova discursiva, que serão feitas 2 questões, então, cada uma valendo 5. Ela vai valer de 0 a 10 pontos. Então, aqui mais 10 pontos da discursiva, tá? Você tem que tirar acima de 6 para ir para as próximas etapas. Depois ele fala que a prova prática videoaula, ela será avaliada de 0 a 40. Então a gente vai ter aqui mais 40 pontos da videoaula que eles colocaram. Estão dando uma pontuação bem alta para a prova prática. Ó. Então já dá 80 pontos. E aqui no final, ele fala da prova de títulos, ó, que ela vai valer mais 20, tá? 10 pontos aqui do título, se é doutor, é 5, mestre 3, pós, e o tempo de experiência mais 10. Então, a gente vai ter mais 20 pontos aqui da experiência profissional, que é legal, quanto mais experiência, mais pontuação a pessoa vai subir. Então, aqui tem o total dos 100 pontos, tá? A única coisa que eu não entendi é esta fórmula que eles colocaram lá em cima. Eu olhei os editais de retificação, não percebi correção nesse sentido, tá? Mas também aí, qualquer coisa depois, as pessoas veem aí o que aconteceu, tá? Aqui está na página 40, ó, a questão das provas aí, que ele fala que a pessoa tinha que tirar 6 aqui, página 60, perdão. Então, aqui é a questão lá dos 30 pontos, ok? Mas, basicamente, vai ter essa pontuação dividida aqui, ok? Bom, o que eu estou trazendo aqui para a gente iniciar? Eu, obviamente, eu sou professor da área de matemática, então vou me basear na prova de matemática. Eu peguei aqui uma prova, aqui é um processo seletivo, tá? Então não foi concurso, mas foi um processo seletivo que foi aplicado pelo governo do estado, ó, tá? A prova para a área de matemática. Eu peguei isso aqui no site da PCI Concursos, foi aplicado em 2012, tá? Então eu vou deixar essa prova aqui na descrição do meu vídeo, o link, você só clicar e acessa. Seria legal para você pegar um dia e começar a fazer essa prova aqui, ó, tá? Então, foi uma última prova aí, um processo seletivo que houve no ano de 2012. E também vai ter o gabarito, tá? Então, depois você resolve a prova aí, já é um bom treino, né? Você resolve essa prova de matemática, e eu vou deixar também na descrição do meu vídeo o gabarito. Então, depois você pode imprimir a prova ou vai fazendo a prova, anotando as alternativas e depois dar uma olhada no gabarito, tá? Bom, o que eu vou fazer aí nos próximos dias? Então, eu vou pegar a prova aqui, ó, a prova específica, tá? Tá aqui também no link, ele começa na questão 21, e vou estar resolvendo aqui nos próximos dias. Então, para ajudar nos estudos aí de quem vai prestar, tá? Então, essa primeira questão aqui, gente, eu falo assim que ela é bem tranquila, né? São aquelas questões que a banca dá de presente para gente. Então, ele fala assim, ó, ao se utilizar uma calculadora com 12 dígitos, para dividir 1 por 253, o visor mostrará esse valor aqui, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Vou até conferir aqui. Ele pegou o 1 e dividiu por 253, ó.
ele falou que a calculadora apresentou esse valor. Só que repare aqui que essa tem mais dígitos, né? Ele arredondou aqui, ó, pôs no 7. Falou que ela tinha 12 dígitos e apresentou esse resultado, tá? Ele fez aqui só 12 dígitos. Aqui a minha tem não sei quantos dígitos aqui, a do computador. E ele falou assim, assim é correto afirmar que o número 1 sobre 253 não é racional, pois o quociente não é um número inteiro. Primeira coisa, né? O que é um número racional? Número racional são os números que eu escrevo em forma de fração, né? São todos os números na forma A sobre B, né? Com esse B aqui diferente de zero, tá? E o A e B pertencem ao conjunto dos inteiros, né? A e B, eles precisam ser inteiros. A gente não escreve aqui com decimal, né? Então, o que é um número racional? Número na forma de fração. Então, ele falou, o número 1 sobre 253 não é racional? Já descarta, né? Ele é racional. E ele está expressando aqui o valor decimal com 12 casas. Aí, o número 1 sobre não é racional, pois o quociente não é uma dízima periódica. Pode até que, nesse caso, eu não ter percebido qual é o período, né? Aqui, ó, 395, aí ele começa a se repetir aqui, 395, 256. Aqui nem apareceu o período, tá? Mas isso não quer dizer, porque foi o visor da calculadora. Ela vai ser uma dízima, né? Então, aqui, dizer que não é racional, porque o número na forma fracionária 1 sobre 253 já é racional, então já descarta ali. Aí nasceu o número 1 sobre 253 é racional, apesar de o número de dígitos da calculadora não permitir identificar o período da dízima. Foi verdade, né? A gente não vê o período aqui nessa calculadora. Aqui a gente até vê, né? Se eu pegar a minha, ó. Eu até vi aqui, ó, que ele começa a se repetir aqui, ó, no 395, ó. Então, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 casas, se eu não me atrapalhei, ó, aqui ele começa de novo a repetir. Então, uma dízima um período grande aí, tá? Mas é verdade, né? Ele é racional e não deu para identificar a dízima, porque aqui é a questão do divisor. Então, a alternativa correta aqui é C, ó. O número 1 sobre 252 não é real. Mentira, né? Apesar, primeiro que ele falou, apesar de ser irracional. Esse número, ele não é irracional. Se eu dividir 1 por 253, ele é racional, tá? E todo racional é real. O real, né, o conjunto dos reais, ele pega lá os racionais, que é o conjunto Q, desculpa aqui, mais o I, né? Então, os reais, dentro dos reais estão os racionais mais os irracionais. Então, isso aqui é falso, porque esse número é real, tá falso também. E não é possível concluir que o número 1 sobre 256 é racional nem irracional, tendo em vista que as informações são insuficientes. Mentira, né? Se ele desse só a forma, vamos supor aqui, se ele tivesse me dado só a forma decimal e dissesse que isso continua, eu poderia falar, não consigo identificar se é racional ou irracional, porque eu preciso perceber se tem repetição, né? Se tiver repetição, é dízima, é racional. Se não tiver repetição, é irracional. Mas ele falou que não é possível concluir. Lógico que é. Foi dado na forma de fração, tá? Portanto, aqui a questão 21, ó, e lá no gabarito vai aparecer para vocês, ó, questão 21, alternativa C, tá? Então, estou resolvendo aqui essa primeira questão da prova específica com esses detalhes. É bem rápido, né? Bem simples aqui. Eu fiz a explicação, mas bem simples para a gente entender que é a alternativa C, tá? Para a gente fechar o vídeo aqui, não ficar tão longo, eu vou resolver mais uma aqui, a segunda questão, ó, dessa prova. Então, vamos lá. Então, a questão 22 dessa prova aí, ó,
que está disponível no link mais uma vez, ele fala o seguinte: Júlia foi contratada para digitar um trabalho com certo número de páginas, tá? A gente não sabe o número de páginas. Chamar de X, então o número de páginas aqui, número de páginas vai ser X, tá? Um certo número de páginas aí desconhecido. Bom, vamos ver aqui o que ele fala. No primeiro dia, ela digitou 3/8 do total de páginas. Então, no primeiro dia, ela digitou 3/8 do total aqui, que é X. Então, eu vou ter 3/8 de X, tá? Pode ser lá o 3x sobre 8, no primeiro dia. No dia seguinte, ela digitou 60% das páginas restantes, ó. Então, cuidado aqui, ela digitou 60%. 60% são 60 partes de 100. Simplificando essa fração, cortando o zero, são 6 décimos. Posso trabalhar no decimal também, 0,6. E dividindo por 2, isso aqui é 3 quintos. Mas cuidado, né? Porque ela falou, no dia seguinte ela digitou 60% das páginas restantes. Então, foi digitado 3 quintos do que restou. Então, no segundo dia, ó, no primeiro dia, ela digitou 3/8 de X. Aí eu vou somar com o que ela digitou no segundo dia, são 3 quintos, 60%, 3 dividido por 5 aqui vai dar o 0,6, do restante. Então, ela digitou 3 quintos do restante. O restante, a conta aqui eu teria que pegar o X, que era o total inicial, e subtrair de 3x sobre 8, que foi o que eu digitei no primeiro dia. Ó. O que sobrou depois que eu digitei 3/8? Do X eu tirei 3/8, tá? Então, é 3 quintos disso aqui. E no terceiro dia ela digitou mais 90 páginas. Então, fala aqui, ó, no terceiro dia digitou 90 páginas, tá? Aí fala, em relação ao total de páginas, a porcentagem do número de páginas digitadas no segundo dia é igual a quanto? Então, quanto que é o segundo dia, né? A porcentagem do digitado no segundo dia em relação ao total. O que eu vou ter que fazer? Achar o total, né? Então, isso aqui digitado no primeiro dia, mais esse tanto no segundo, mais 90 páginas no terceiro, dá o total, que é X, tá? Isso aqui que eu quero saber, quantas páginas tem no total. Então, eu tenho esta equação aqui, tá? Se eu der uma arrumada aqui, ó, eu vou ter 3x sobre 8 no primeiro dia. Tá? Deixa eu arrastar um pouco isso aqui. Opa. Deixa eu arrastar isso aqui. Então, eu tenho 3/8. Aqui eu vou fazer uma distributiva, chuveirinho, né? 3 quintos vezes x são 3x sobre 5. 3 quintos vezes menos 3x sobre 8, ó, mais vezes menos vai dar menos. 3 vezes 3x, 9x. 5 vezes 8, 40. Vou eliminar o parênteses aqui, fazendo a distributiva. Mais 90 igual a x. Então, essa é a minha equação aqui. Eu sempre resolvo essa equação, falo assim, eu multiplico ela toda por um número que é um múltiplo aqui. Então, eu falo assim, ó, o MMC, né, um múltiplo de 8, 5 e 40 é o próprio 40. Então, vou multiplicar a equação toda por 40. Tá? Porque o 40 dá para dividir por 8, o 40 dá para dividir por 5 e o 40 dá para dividir por 40. E aí elimina a fração. Então, aqui, ó, 40 vezes 3x dá 120x dividido por 8. Ou eu faço 40 dividido por 8, 5 vezes 3, 15. Então, aqui vai dar 15x mais 40 dividido por 5 dá 8 vezes 3, 24. Se quiser multiplicar primeiro 40 vezes 3, 120.
dividido por 5, 24x, menos 40 dividido por 40 dá 1 vezes 9, 9, mais 40 vezes 9, 4 vezes 9, 36, acrescenta 2 zeros, e 40 vezes x, 40x. Então, eu eliminei a fração aqui, tá? Bom, vou separar aqui, letra de um lado, número do outro. 15x mais 24x dá 39x. Tira 9, vai dar 30, tá? Então, isso aqui vai dar, juntando tudo isso, vai dar 30 positivo, eu vou passar para o outro lado. Então, lá eu tenho 40x, passo para o outro lado, menos 30x. E aqui desse lado fica o número 3.600. Aqui vai dar 40, tira 30, vai dar 10x, igual a 3.600. X, passo 10 dividindo, 3.600 dividido por 10, corta um zero. Então, vai dar que o meu X são 360 páginas, tá? Esse livro, ó, ele tinha 360 páginas. A primeira coisa que eu descobri, o total aqui. E ele quer saber, em relação ao total, a porcentagem do número de páginas digitadas no segundo dia. Ó, o terceiro dia, ele já falava direto que eram 90 páginas digitadas. No primeiro dia, digitou 3/8 desse total. Então, se eu pegar aqui os 360 e dividir por 8, ó, dividir por 8, 36 aqui vai dar 4 vezes 8, 32, vão sobrar 4, abaixo 0, 40 por 8, 5, 45, tá? Só que ele digitou 3/8, então 3 partes, 3 vezes 45, vai dar 135. 3 vezes 5, 15, 135. Então, no primeiro dia, ele digitou 135. No terceiro, 90. Somando 135, 90, 225. Então, o que vai sobrar aqui para o segundo dia? Total 360, tira 225, ele vai ter digitado aqui, ó, no segundo dia, ele digitou 135 páginas, tá? 90 ele tinha dado, que era o último dia, ó, 90 páginas. O primeiro dia eu achei 3/8 do total. E aqui ele digitou no segundo dia 135 páginas, tá? E a pergunta era, em relação ao total de páginas, a porcentagem do número de páginas digitadas no segundo dia é igual a em relação ao total. O que acontece? Eu digitei no segundo dia aqui, a última conta para fechar, a gente digitou 135 páginas no segundo dia, de um total de 360, tá? Se eu transformar isso, se eu dividir aqui, eu descubro o valor em porcentagem. 135 dividido por 360. Acrescento um zero, vírgula. 1.350 por 3 vai dar 3, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9, com 10. 1.080. 350 tira 1.080, 270. Acrescenta um zero. 2.700 dividido por 360. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Vão 4. 7 vezes 3, 21. 4, 25. 2.520. Vai sobrar aqui 180, já dá para matar a resposta, tá? Vai sobrar aqui 180. Coloco mais um zero. 1.800 por 360, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então, essas 135 páginas de 360, ela corresponde a 0,375. Que, multiplicando por 100, a vírgula vai deslocar aqui, corresponde a 37,5% do total, tá?
Então, a gente vai olhar aqui, ó, alternativa D, tá? E se eu olhar aqui no gabarito, questão 22, ó, a alternativa D, tá? Então, desta forma aqui, eu estou resolvendo essas duas primeiras questões aqui. No próximo vídeo, nos próximos vídeos aí, eu vou trazendo mais resoluções, tá? Então, para quem for estudar aqui, você pode voltar o vídeo aí, foi a forma que eu resolvi, tá? Se alguém resolveu de forma diferente aí, quiser compartilhar, tá? Fica à vontade, a gente está aqui numa parte de estudos coletivos, tá? Então, talvez alguém tenha resolvido, eu equacionei aqui e fiz essa leitura para resolver essa equação, tá? Que demorou um pouco mais explicando, mas não é uma questão tão demorada. Só que essa já dá mais trabalho que a primeira, né? A primeira foi de graça, ok? Então, amanhã eu já devo estar postando mais vídeos aí a respeito da resolução dessas questões, ajudando aí o pessoal que vai prestar essa prova para estudar, ok? Então, um grande abraço aí. Se você não é inscrito, mais uma vez, vou pedir a sua colaboração, que assim que a gente resolver as próximas questões, você vai estar recebendo os vídeos. Então, um grande abraço aí e até a próxima.